remédio, sara meu coração, meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Glória a Deus. Caiu aqui no Instagram, né, irmãos? Nós já voltamos. A internet não está muito boa, mas glória a Jesus, porque podemos transmitir alguma coisa de Deus hoje, né? Glória a Deus. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 42. Eu vou cantar só 2 louvores hoje mesmo, porque tá meio ruim a internet, né? Jó 42, versículo 5, irmãos, e 6. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja o nome do Senhor. É um relato de quando Deus aparece para Jó, né, irmãos? Relato muito forte. A Bíblia diz que na eternidade houve uma reunião. E nessa reunião, a Bíblia diz que estavam ali presentes os filhos de Deus. Estavam presentes os filhos de Deus. Mara, Deus abençoe Mara. Amorim. Toinha, Deus abençoe irmã Toinha. Estamos na sua terra. Então, nessa reunião da eternidade, a Bíblia diz que está presente os filhos de Deus. E no meio dos filhos de Deus existe uma criatura de Deus, chamada Satanás. Essa criatura de Deus não foi convidada para a reunião, mas ele está lá.
E Deus, ao ver esse homem, ou esse espírito, esse ser, ele faz uma pergunta: de onde vens? Ele diz: de rodear e de passear pela terra. Então Deus o pergunta: tu viste o meu servo Jó? E aí Deus pega e dá um testemunho a respeito de um homem. Poucas vezes Deus falou de um homem como falou de Jó, irmãos. Na verdade, se a gente for contar na Bíblia, os homens que Deus dera testemunho deles, são muito poucos. Muito poucos. Homens que Deus teve relacionamento mesmo, de amizade com Abraão, né? De um homem que Deus o chamou segundo o seu coração, como Davi. De homens santos como Enoque, que Deus o tomou para si. De homens que fizeram a vontade do Senhor e que foram arrancados da terra, como Elias. Mas testemunho mesmo, testemunho, deu o Senhor de Jó. E Deus chega a dizer que ele tem 4 qualidades: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o diabo interpela e diz: também tu cercaste ele de bens, e tudo quanto ele possui é guardado pela tua própria mão. Permite que eu toque em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema em tua face. E Deus então permite que o diabo desça com um plano maligno para tentar roubar aquilo que Jó tinha como convicção, a sua fé. E na vida de um homem, uma mulher de Deus, que tem convicção de que ele é em Deus, de que Deus é para ele, ele não está apegado em nada nessa terra material. Tudo aquilo que é físico para ele é transitório e passageiro. Rayane Silvestre, temos boas novas. Eita, glória a Deus, fico feliz. Tem coisa boa, notícia boa, para mim é felicidade. Ainda mais vindo de você, que é amiga da gente, tá? Glória a Deus. Então, o homem e a mulher de Deus que vive nessa terra, mas ele pertence ao Senhor e ele conhece esse pertencimento, ele sabe que nada aqui é para ele se apegar. E Jó era assim. Jó viveu num tempo de graça quando não existia graça. Jó viveu num tempo de amor por Deus quando ninguém abria a boca e dizia isso. Então, no meio daquela geração perversa e corrupta, Jó era um homem diferenciado no meio daquela geração. Por isso Deus dera testemunho dele para o diabo. E Satanás, tentando provar para Deus que era diferente, tenta destruir aquilo que Jó tem. E aquilo que Jó tem de mais precioso não é o gado, não é a terra, não são as ovelhas, nem os camelos. Aquilo que Jó tem não é tão precioso como os filhos. O que Jó tinha de mais precioso não era mulher, mas era Deus. Quando Deus ele é a preciosidade da tua vida, quando Deus ele é mais importante do que as coisas que você tem, ou que você gerou nessa terra, quando Deus está acima de tudo, quando Deus ele é o número 1 na tua vida, quando Deus ele está na frente de todas as coisas, as outras coisas não têm tanta importância assim. E o diabo vem e destrói tudo que Jó tinha conseguido com o trabalho e com a bênção de Deus. Destrói a sua fazenda, as suas fazendas, seus animais, sua fonte de renda, talvez a sua empresa, mata os seus 10 filhos. A mulher de Jó ficou tão perturbada, e é claro que fica perturbada, porque ninguém quer perder um filho, que dirá 10. Ela se atribula, ela dá uma declaração muito polêmica. Hoje muita gente diz que não era a maneira pela qual ela falou, não vou entrar nesse mérito. Mas eu sei que muito perturbada ela ficou, porque perder 10 filhos não é brincadeira. Em resumindo, a vida de Jó desabou totalmente, completamente. Do dia para a noite, tudo que é mal aconteceu na vida dele. Tudo que é ruim aconteceu na vida dele. E ao invés de ele entrar em depressão, como hoje a doença da moda é essa, que qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa, ela entra em depressão, em síndrome do pânico, que eu acho que é uma bobagem.
Porque quem confia em Deus ou não confia. A confiança de Jó era essa, irmãos. A mulher dele ficou mais chateada porque ele disse assim: tu ainda conservas a tua integridade? Jó disse assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em momento algum ele atribuiu a desgraça na vida dele ao diabo. Em momento algum ele disse que o mal tinha invadido. Em momento algum ele disse que os demônios estavam trabalhando. Em momento algum ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Por quê? Porque Jó sabe que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Apesar de muitas das vezes as coisas ruins acontecerem, mas Deus está no controle, até mesmo quando as coisas ruins acontecem. Não quer dizer que quando está tudo bem, é que Deus está me abençoando, e quando as coisas ficam ruins, Deus me abandonou. De jeito nenhum. É na bondade, é quando está ruim, sempre Deus estará com você. Apóstola Lane, Deus lhe abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Irmã Josi, Deus lhe abençoe. Tem tempo que a nossa vida está indo de vento em popa, irmão. Tudo está dando certo. O que a gente projeta dá certo, o que a gente vai construir, consegue, o que a gente quer recurso, consegue, a gente quer fazer uma agenda, dá certo, a gente quer viajar, viaja, a gente quer comer uma coisa, come, a gente quer comprar uma roupa, compra, a gente quer comprar um sapato, compra, quer comprar um carro, compra, tá tudo dando certo, é maravilhoso. Eita, Deus me abençoou. E do nada as coisas, vira tudo de cabeça para baixo. Ai, Deus me abandonou? De jeito nenhum. Tem época que as vacas gordas aparecem. Mas tem época que as vacas magras vêm, e se você não aprendeu a guardar, elas vão comer as gordas. Isso aí é bíblico. Nós temos que aprender, quando as coisas estarem certas, guardar, entesourar e segurar. Para que quando as coisas ruins vierem, a gente não fique com cara de besta olhando para os outros, com vergonha de pedir ajuda. Compreende? Jó perdeu tudo que possuía, materialmente falando. Mas espiritualmente falando, ele não perdeu o maior tesouro da sua vida, que é Deus. A sua fé, sua convicção. Desculpem. Sua convicção, a certeza de que Deus não tinha abandonado. Depois de toda essa prova, irmão, parece que tinha terminado e parou. Não. Acontece algo pior. O diabo vai de novo diante de Deus e Deus permite Satanás tocar na saúde dele agora. Olha, deixa ele dizer uma coisa. Dinheiro nenhum na terra, posses, propriedades, nada é melhor do que a tua saúde. Hoje eu posso falar disso, tá? Com 51 anos na cara eu posso falar disso. Com as dificuldades na minha saúde que eu venho enfrentando. Hoje o que eu mais queria na minha vida, eu trocaria tudo que eu tenho por uma saúde de ferro que eu tinha nos meus 20 anos, 18 anos de idade. Não existe nada na terra melhor do que a sua saúde. Você que é novo só vai entender quando já estiver na minha idade. Infelizmente. A gente só vai compreender quando vai ficando velho. Vai aparecendo as doenças periféricas. Vai aparecendo as doenças da velhice, do tempo, do desgaste. E você vai dando valor para a sua vida. Vai começando a ver que não é mais como era, que não tem mais a desenvoltura que você tinha, que não tem mais a força que você tinha. Claro que você tem experiência, mas você não vai ter mais a força que você tinha. Aí começa a correr atrás do prejuízo. Vai para a academia e toma um suplemento. E para de comer tal coisa porque faz mal. E não come mais isso porque faz mal. Dorme mais cedo porque se dormir mais tarde faz mal. E começa a procurar subterfúgio para tentar arrancar, ou colocar, ou espremer do corpo uma saúde melhor. E muitos de nós não têm mais condição. Então agora, Satanás mexe na chave mestra da vida de Jó, na saúde. Olha, irmão, se mexer na saúde, você está enrolado. Enquanto não mexe na saúde, você corre atrás e consegue de novo. Agora, quando mexe na saúde, aí o negócio pega. E não é só a saúde da gente, não. A saúde dos filhos. A saúde da família. Isaías Camussa, Deus abençoe. Sidmeire, Deus abençoe. Mãe Joana, Deus abençoe. A mãe Joana está dizendo que está esperando por uma cirurgia. Ó. Tá vendo?
Então, o que eu estou falando se encaixa bem na sua vida também. Eu tenho certeza que quando a senhora era nova, passava horas e horas em pé, né? Não sentia dor nenhuma no joelho. Pulava e tal, não sentia nada. Agora a gente já está sentindo, é que nem eu. Não sentia uma dor na unha, agora estou passando por um bocado de problema, né? Então, o diabo sabia que se ele mexer na saúde da pessoa, a pessoa desespera. Foi o que aconteceu, né? Jó ficou atribulado? Claro que ficou. A Bíblia diz que ele desceu do céu e feriu a Jó de tumores e chagas malignas. Quer dizer, câncer no corpo todo. E se tem uma doença terrível que não tem cura, é câncer. Câncer fede, é podre. Câncer, ele vai matando a pessoa aos poucos, deteriorando, contaminando a pior coisa que tem, contaminando a maior parte do corpo, que são as nossas células. O que nos dá vida, o que nos concede imunidade, o que nos faz viver, são as nossas células. O câncer vai direto nelas e se multiplica numa velocidade 11 vezes maior do que as células normais. Olha que coisa forte, né? Por isso que é rápido o câncer mata uma pessoa, porque descoberto hoje, amanhã já está do outro tamanho, semana que vem já tomou conta, já se espalhou, é terrível. E a Bíblia diz que Jó estava totalmente, completamente tomado, irmão, de câncer. E então ele se vê sozinho, sem ninguém, ele se vê numa situação deplorável, doente. No livro dele vai falar que ele vivia com uma constante febre, todo dia ele tinha febre direto. Dores constantes nas juntas, nos ossos, um mal-estar terrível, sem ninguém para lhe dar um copo com água, está abandonado por tudo e por todos, porque ontem ele era milionário, agora não tem mais nada. E você quer conhecer as pessoas de perto de você, fique doente, fique sem dinheiro para você ver. Você vai conhecer quem realmente são seus amigos e quem realmente está contigo na peleja e na batalha. Porque tem muita gente que está com a gente quando a gente tem as coisas. Depois que a gente fica doente ou passa por uma luta muito grande, aí é que vai aparecer quem são os verdadeiros amigos e colegas, né? Jó não tem ninguém mais. A Bíblia diz que do corpo dele, brotava erupções. É uma palavra para bicheiro, né, irmão? Tumores que estouravam. E aquelas erupções, as moscas vinham e botavam ali. Então ele era cheio de bicheira. O que aconteceu? Ele vai para o lixão da cidade, onde não era tratado o lixo, era queimado, se assenta na cinza e se cobria de cinza, para que as moscas não sentassem. Ele colocava a cinza do lixo queimado dentro dos buracos do seu corpo. E lá ele passou muito tempo, até o dia que chegou os 3 amigos dele, ou os supostos amigos que vieram tentar velar ele, porque acharam que ele ia morrer. E tem gente que é assim, que ao invés de ajudar, vem para aplaudir a desgraça e tentar destruir a gente de uma vez, né? Foi o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz que ali eles começam um debate, um diálogo, uma filosofia muito grande a respeito de Deus. E passaram tempos ali, foi aonde o livro de Jó foi desenrolado. O capítulo ou o versículo que nós lemos, 4, 5, 6, mostra o momento em que Jó está falando com Deus. No capítulo 38, você vai ver que Jó está no meio do lixão da cidade, no meio da cinza, e naquele lixeiro surgiu um vento, que se formou um redemoinho, e de dentro daquele redemoinho de vento, daquele pó, saiu a voz de Deus, e Deus teve um diálogo com Jó, fazendo algumas perguntas para Jó, e consequentemente ou claramente ele não conseguiu responder nenhuma, porque a mente de Deus está infinitamente evoluída, muito mais do que a nossa. Nós nada sabemos diante da sabedoria de Deus. E Jó teve que entender que ele não era nada, que mesmo falando o bem de Deus, que mesmo debatendo ou tentando defender a Deus, e Deus não precisa de defesa, nem o Evangelho precisa de defesa, nem Jesus precisa de defesa, nada disso, é besteira da cabeça do homem. O próprio Deus não precisa de defesa, que ele mesmo se defende. Quem é que pode tocar em Deus, na verdade, né? O Elon Musk, um trouxa daquele. O dono da Microsoft, um trouxa, né? Ninguém consegue tocar em Deus, irmão. Na verdade, todos eles estão trabalhando para que aconteça o que está escrito. O que está escrito, eles estão trabalhando para que aconteça o que está escrito. Simplesmente assim. Os crentes desavisados é que ficam brigando e batendo boca com essas pessoas. É besteira. Porque tudo que eles estão fazendo já está escrito que vai acontecer. Eles são simplesmente parte do plano, do propósito, do projeto de Deus, para que aconteça na terra o que ele já deixou escrito. Só isso. Mais nada.
Eles não vão fazer além do que já está escrito. Então, Jó entendeu, compreendeu que Deus está acima de qualquer compreensão humana e mundana. Então ele também reconhece a sua fragilidade em dizer: eu te conhecia só de ouvir. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele não tinha um conhecimento assim de ter aquela conversa matinal ou vespertina ou noturna com Deus. Não. Ele falava de Deus vagamente, sem saber quem era. Ele falava de Deus vagamente, sem ter intimidade com quem era, ou de quem ele falava. Mesmo sem conhecer, mesmo sem entender, mesmo sem compreender quem era Deus, ele sempre falou que era correto e Deus o louvava até no céu. Mas ele precisava passar por uma aflição, ele precisava passar por uma experiência, ele precisava passar pelo que passou, para que ele encontrasse o caminho da verdade, pudesse falar de Deus abertamente, dizer: eu conheço Deus hoje. Ele me tirou dos passos da morte, ele me tirou da beira da cova, ele me tirou os pés do luto, ele tirou a minha vida de diante da morte. Agora ele tinha como dizer e falar, agora ele tinha que dizer e falar e dizer assim: ó, agora eu conheço Deus porque eu vi ele, eu conheço Deus porque eu falei com ele, eu conheço Deus porque ele me arrancou de lá da beira da cova. Então, irmãos, a reflexão nessa tarde para mim e para você é o seguinte: não queira conhecer Deus só de ouvir o seu pastor pregar. Não diga que conhece a Deus sem ter passado por nada por Ele. Deus quer que você passe por experiências também. Talvez hoje você está vivendo experiências que até esse momento você não compreendia porque estava passando por tudo isso. E Deus está mandando eu te dizer, porque Ele quer te dar um estreitamento na amizade que Ele tem contigo. Ele quer estreitar a amizade que Ele tem com você, para que você possa dizer e falar a verdade a respeito dele. Compreenda que o Senhor te ama e que é por isso que Ele tem permitido essas coisas acontecer na sua vida. E se não fosse assim, você não estaria passando, porque Ele saberia que você não está preparado e nem pronto para passar pelo que Ele está permitindo você passar. Tá bom? Fiquem com Deus. Estamos terminando mais uma live aqui hoje. Que o Espírito de Deus fale mais forte na sua vida, te abençoe poderosamente e te dê vitória. Não pense que as pessoas te abandonaram. Não pense que alguém te deixou. Não pense que o Senhor não está gostando do teu trabalho na igreja ou na obra. Não pense nada disso. Você está passando por tudo isso porque simplesmente Deus está te levando por um caminho para estreitar a amizade que Ele tem contigo. E Deus só estreita a amizade assim. É na prova, porque na prova a gente vai buscar mais a Deus, vai chorar mais, vai orar mais e vai estar mais presente na presença dEle. Fique na paz, que o Espírito de Deus fale com você muito mais e que a bênção do Senhor esteja na tua casa, na tua família. Até amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente com o nosso culto na tarde. Deus abençoe todos, ó. Fiquem com Deus.